Você lembra de quando o TF podia invadir a base inimiga no nível 1? Ou de quando o Blitz tinha o Q dele point and click? Se você jogava naquela época, sabe exatamente do que eu tô falando. E se não jogava, bom, você vai ficar surpreso. Então, sobe na mochila e vamos lá. Quem joga League of Legends hoje não faz ideia de como era o client antigo. Naquela época, entrar na fila era um salto no escuro. Não existia esse negócio de rota principal e rota secundária. Era só clicar em procurar partida e torcer para não cair como o último a escolher. E se caísse em último, boa sorte. Na seleção de campeões, a ordem de pick era definida por elo. Quem tinha mais elo escolhia primeiro, quem tinha menos era o último. A partir daí começava a bagunça no chat. Todo mundo digitava a rota que queria, mas quem estava abaixo na ordem dependia da boa vontade de quem estava acima para liberar. Por conta disso, quase sempre sobrava suporte pro último pique. Você tinha que rezar para alguém ter piedade e deixar jogar na rota que pediu. Ah, e o único que tinha o poder de banir era o first pick. Ele decidia os 3 bans do time sozinho. Dava pra pedir no chat, mas a palavra final era dele. Uma verdadeira monarquia. Na Champions Select você também tinha que escolher as runas e masteries. Vamos começar pelas runas. Hoje é bem simples. Você abre a página, dá alguns cliques e pronto. 2 segundos. Antigamente você tinha que primeiro entender o sistema. Depois comprar cada uma das runas. Existiam 4 tipos de runas. Marcas, que eram ofensivas, selos eram defensivos, glifos eram mágicos e quintessências, que eram as mais fortes. Cada runa custava IP, Influence Points, que depois virou Essência Azul. Uma página de runas custava 6.300 de IP, e a única forma de conseguir IP era jogando. Você tinha que jogar várias semanas para montar uma página, e precisava de várias. Uma para AD, outra para P, mais uma para tanque. Cada página exigia dezenas de runas individuais. O pior é que você só recebia 2 páginas de runas de graça. Se precisasse de mais, era necessário comprar com RP ou gastar uma boa quantia de IP. Então você ficava naquele sofrimento profundo. Gastar IP comprando campeões ou gastar IP comprando runas e páginas de runas. Essa dúvida pode parecer pequena, mas para quem jogava naquela época era um drama real. Juntar IP era um trabalho árduo. Você jogava 5 partidas e ganhava 300 de IP. Para comprar uma runa quintessência Tier 3, por exemplo, tinha que desembolsar uns 2.000 de IP. Ah, e não dava para editar runa na Champions Select. Se você montou errado, se esqueceu de trocar depois da última partida, ou se o time mudou a composição e você precisava de outra build, problema seu. Jogava com as runas erradas mesmo. As Masteries eram parecidas com as runas de hoje, aquele sisteminha de talentos que você configurava. A diferença é que você podia mexer nelas antes de cada partida, na Champions Select mesmo. Pelo menos isso dava para ajustar. Além disso, na tela principal do client, tinha um detalhe interessante. Uma seção com sugestões de partidas de elo alto, para você assistir e aprender com os melhores. Apesar das complicações, muitos sentem saudades desse client antigo, mas o que realmente dava o tom do jogo vinha depois da tela de carregamento: o mapa. Esses foram os primeiros gráficos do League of Legends quando ele foi oficialmente lançado ao público em 2009. Mesmo com a qualidade estética duvidosa, Summoner's Rift tinha seu charme. Se você jogou nessa época, a nostalgia bate só de olhar para esse mapa antigo. Os monstros da selva também eram completamente diferentes. Para começar, o Gromp nem existia. O lugar onde ele fica hoje era simplesmente vazio e permaneceu assim até 2013, quando adicionaram o White. E no fim de 2014 virou o Gromp. O Red e o Blue tinham pequenos monstros ao lado, só pra atrasar seu clear da jungle. E repara nas moitas, eram bem maiores e tinham um formato diferente, com curvas e cantos que quebravam a linha de visão. Isso criava situações inusitadas. Dava pra ficar do lado do seu oponente dentro da mesma moita e ele não te ver. O Barão e o Dragão também eram diferentes. O dragão dava 190 de ouro para cada integrante da equipe ao ser derrotado.
Só isso. Já o buff do Baron era simples, aumentava o AD e o AP, dava uma boa regeneração de HP e mana, mas não buffava os minions. Aliás, o covil do Baron ficava vazio até os 20 minutos, sem arauto, muito menos vaxilarvas. Nenhum objetivo para disputar no early game, só um pedaço de mapa sem propósito. Top laner naquela época era quase um eremita, jogava 20 minutos sozinho, isolado do resto do mundo. Se você acha que a top lane é solitária hoje, imagina naquela época. Summoner's Rift mudou muito ao longo dos anos, mas ele nunca foi o único palco. Existiam outros modos de jogo, cada um com seu próprio mapa. Twisted Treeline foi o primeiro modo alternativo do League of Legends, criado para trazer partidas mais curtas, mais agressivas e no formato 3 contra 3, com outra leitura de macro e objetivos diferentes. O mapa era menor, mais fechado e tinha itens exclusivos. Você começava com mais ouro e subia de nível mais rápido. Entretanto, com o tempo, a popularidade caiu, e com os altos custos de manutenção, a Riot acabou aposentando o modo no fim de 2019. Logo depois veio o Dominion, um modo com uma proposta completamente diferente. Em vez de destruir o Nexus, o objetivo era dominar 5 pontos espalhados pelo mapa Crystal Scar, para causar dano no cristal inimigo. Quem zerasse os pontos do cristal adversário primeiro, vencia. Era diferente de tudo que o League já tinha, mais rápido, mais focado em lutas constantes. Mas foi um fracasso, quase ninguém jogava. A Riot encerrou o projeto em 2016. Além dele, teve um modo que nem foi criado pela Riot, o Aran. Ele nasceu com a própria comunidade. Jogadores criavam lobbies personalizados para Summoner's Rift, com o nome All Randall, All Mid, e seguiam regras próprias. Campeão aleatório, todo mundo no mid, proibido sair da rota ou fazer a jungle, e só podia comprar itens depois de morrer. O formato fez tanto sucesso que a Riot oficializou em 2013. Criaram um mapa próprio, o Rolling Abyss, e até itens específicos para ele. Diferente dos outros dois, o Aran sobreviveu e continua no jogo até hoje. Mas não foram só os modos de jogo que mudaram, os campeões também. Nos primeiros anos do League, alguns campeões tinham habilidades que hoje seriam consideradas totalmente quebradas. Por exemplo, o Twisted Fate. Seu teleporte não era a Ultimate, era uma habilidade básica. No nível 1, ele podia teleportar para qualquer lugar do mapa, colocar uma ward e o time inteiro podia usar TP nela. Dava para invadir a base inimiga antes mesmo deles saírem de lá. A invisibilidade da Evelynn também era quebrada. Ela podia ficar do seu lado e continuar invisível. Muita gente fazia 5 capas de fogo, grudava no inimigo e derretia o HP dele. Além disso, seu primeiro ataque saindo da invisibilidade atordoava. E se hoje já é chato desviar do puxão do Blitzcrank, antes era pior ainda. Seu Q era point and click. Clicou, puxou, morreu. O Ezreal podia curar. Isso mesmo, o W causava dano mágico em inimigos, mas se passasse por um aliado, curava. O ex-heal existia de verdade, mas nada disso se compara à Ultimate da Pop. Quando ela lutava alguém, só podia tomar dano e controle de grupo desse alvo. Por exemplo, se ultasse o suporte inimigo, só ele poderia afetá-la. Na prática, as pessoas ultavam o alvo mais fraco e mergulhavam direto nos carries, que literalmente não podiam fazer nada além de correr. E tinha muito mais coisa absurda. Jax que desviava de torres, Kassadin banido em 90% das partidas ranked, Mastery Full AP que apagava o time inteiro antes de você piscar. E sabe o que todos eles tinham em comum? Faziam parte de um jogo em que ninguém sabia o que estava fazendo. E é exatamente por isso que era tão divertido. E se você quer fazer vídeos com esse nível de edição e roteiro profissional, eu deixei um link na descrição te mostrando como que a gente pode te ajudar. Tá aqui embaixo, é só clicar. E me diz uma coisa, você jogava nessa época? Você lembra do que foi dito aqui no vídeo? Comenta aí. E é claro que você também vai clicar nesse vídeo, ó, que tá passando do meu ladinho, em que eu conto toda a história do Mundial, 14 anos de Mundial. Eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Clica aqui pra assistir, eu te vejo lá e falou!